vida de Congonhal, né? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai simular o júri. O júri, eu peço licença ao pessoal que está procurando, que sabe, mas a gente tem os convidados, o pessoal da escola. O júri, gente, é o tribunal que tem a atribuição para julgar aquilo que o direito chama de crimes dolosos contra a vida, tá? Que são os crimes de homicídio, infanticídio, auxílio, instigação, induzimento ao suicídio e aborto. Então, os crimes mais graves são justamente aqueles que mais chocam a sociedade. A competência, a atribuição para fazer o julgamento desses delitos, a lei tira das mãos do juiz, daquele juiz tocado, juiz concursado, e entrega nas mãos da sociedade. Então, por exemplo, o que é mais comum nos crimes de competência do Tribunal do Júri, hoje a gente vai promover, que o caso é real, tá? O julgamento de um delito de homicídio. São os homicídios intencionais, aqueles que a pessoa supostamente teve a intenção de matar a vítima. Tanto os homicídios consumados como os tentados. O que é o Tribunal do Júri? O tribunal, então, ele é um tribunal formado pelo juiz-presidente e mais 7 jurados. Então, na verdade, todas as comarcas elas têm uma lista com vários nomes. Aqui em Pouso Alegre, por exemplo, cada juiz criminal ele tem lá mais de 300 nomes de pessoas da sociedade. Quando se marca um julgamento pelo Tribunal do Júri, são sorteadas 25 pessoas. Dessas 25, e é isso que eu falo, que essa etapa a gente vai pular para ganhar tempo. Dessas 25, as que comparecem aqui no dia do julgamento, são sorteados 7. E esses 7 cidadãos, são esses 7 cidadãos que vão julgar os destinos do réu. São eles que vão decidir se o réu vai sair daqui hoje condenado ou absolvido. O juiz-presidente, na verdade, ele preside a sessão, ele resolve os problemas que acontecem na sessão de julgamento e ele, caso os jurados se condenem, ele vai fixar a pena. Mas quem decide os destinos do réu são essas 7 pessoas que estão ali imbuídas da função de jurados. Então, quando a gente dá início a uma sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, o juiz, a primeira coisa que ele faz é verificar se todos estão presentes. A acusação, a defesa, o réu e o número mínimo de jurados dos quais ele vai sortear esses 7. Pois bem, caso estejam presentes todos, o juiz então ele inicia a sessão fazendo esse sorteio. E por que vem mais do que 7? Porque as partes podem recusar alguns jurados. Cada parte, tanto a acusação quanto a defesa, quando se sorteia o nome do jurado, ela pode recusar até 3, sem apresentar motivo nenhum. É justamente então essa etapa que a gente está pulando. Mas, para vocês terem uma ideia, a gente sorteia, fala o nome, o jurado fica em pé, primeiro a defesa é ouvida, e caso ela não recuse, caso ela aceite, a gente pergunta para a acusação. Cada um deles pode, sem motivação alguma, simplesmente recusar 3 jurados. Agora, ultrapassada essa etapa, ou seja, escolhidos os 7 jurados, aí nós vamos dar início à sessão de julgamento. E se inicia essa sessão com o juramento que é prestado pelos jurados. Então, o que o juiz faz? Ele lê uma exortação lá no artigo 472 do Código do Processo Penal, que diz o seguinte: formado o conselho de sentença, o presidente da sessão, levantando-se e com ele todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação. Então eu vou pedir que vocês todos fiquem de pé, para a gente simular essa parte do julgamento. Não vou levantar, senão estraga. Assim que eu terminar, vocês vão levantar o braço direito e dizer assim o nome, tá? Em nome da lei, consigo-vos a examinar essa causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça.
né? Então a gente tem aqui nas nossas mãos as investigações policiais. Depois de concluídas as investigações, a gente tem todo um processo que se realiza perante o juiz, que é o juiz que decide se manda aquele caso a júri ou não. Então nós temos todas as oitivas documentadas aqui nesse processo, né? Então é com base nisso os jurados vão decidir, né? É interessante em todos os casos ouvir o réu, porque o jurado ele avalia muito a sinceridade do réu, né? A palavra do réu no júri é de extrema importância, pode ganhar ou perder o júri, né? A atitude do réu no tribunal do júri, por isso que em todos os casos é importante. E é muito comum lá na prática a gente até desistir da oitiva de testemunhas, até porque está muito documentado e a gente simplesmente vai revisar essas provas. Agora, o mais importante hoje é esse debate que vai haver entre a acusação e a defesa, né? É isso que talvez seja o grande charme do júri, né? Então, sem mais demoras, vamos começar interrogando o réu. Olha, o oficial conduz o réu. Gente, então quando o réu se chamou, vai ser o caso, simplesmente ele vai qualificar o réu, né? E aí vai ser lida a denúncia. Até é bom ler a denúncia para que todos saibam qual é a acusação que está sendo promovida contra ele aqui. Ô Gilmar, eu vou ler a denúncia para você, tá bom? Como diria o juiz, presta atenção. Então consta do incluso inquérito policial que em 4 de março de 2009, por volta das 6 horas, na Avenida Perimetral, próximo ao Hotel Avenida, nessa cidade de comarca, o denunciado, com ânimos próprios, por motivo fútil, em virtude de uma garrafa de pinga, avaliada em R$ 2,50, e recurso que dificultou e possibilitou a defesa do ofendido, surpresa, matou a vítima Aquiles Francisco Alves, vulgo Carreirinha, desferindo-lhe um golpe de faca na região mamária esquerda, conforme atesta o relato de necropsia de folhas 45/46. Apurou-se que na data do local supramencionado, a vítima, também moradora de rua como denunciado, chegou à calçada, onde este e Claudemilson Donizete de Souza pernoitavam, comunicando-lhes que ali também iria passar a noite. Solicitou então de Gilmar um gole de pinga que este estava tomando na ocasião, sendo prontamente atendido. Ato contínuo, Gilmar saiu do local por alguns instantes, deixando para trás a garrafa de pinga. Antes, entretanto, disse a Aquiles que não tomasse mais aquele líquido. Posteriormente, após retornar e tirar o cochilo já ao amanhecer, Gilmar percebeu que a pinga havia sido consumida, indagando de pronto a vítima a respeito. Aquiles então informou que de fato ingerira todo o álcool. Descontente e furioso com o ato do ofendido, pois havia pago pela bebida o valor de R$ 2,50, Gilmar armou-se da faca que trazia consigo no carrinho usado na coleta de papelão, e sem maiores considerações, não dando chances à vítima, golpeou-a na região esquerda do tórax, atingindo no coração, sendo apenas uma facada suficiente para ceifar a vida de Aquiles Francisco Alves. Aquiles ainda tentou pedir ajuda junto aos funcionários do Hotel Avenida, próximo do local. Contudo, socorrido por policiais militares conduzido ao HPS local, não resistiu ao ferimento, que lhe ocasionou hemorragia interna aguda, conforme laudo de necropsia, as folhas 45 e 46. Quando da chegada dos policiais, Gilmar já juntava seus pertences a fim de deixar no local. Foi, entretanto, detido pelos milicianos e confessou a prática delituosa. Seu colega Claudemilson, também pernoitado no local, a nada assistiu, pois no momento dos fatos havia saído. A arma do crime foi devidamente apreendida e periciada, bem como o local do delito. Ao ensejo, na faca apreendida em poder do denunciado, havia respingos de sangue. O denunciado agiu por motivo fútil e insignificante, ceifando a vida da vítima por ninharia, apenas e não somente o que estava consumindo toda a pinga que aquele havia comprado naquela noite. Utilizou-se também